Aqui é o irmão Raimundo, mais uma vez para pregar o Evangelho para vocês. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E a nossa meditação hoje é no livro de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 13, que fala assim, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Irmãos, veja bem. Aqui nos mostra, irmãos, né? Que nós temos que persistir, né? Porque fala aqui, aquele que perseverar até o fim, perseverar é continuar. Né? Então, irmãos, veja bem, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a Bíblia fala que nós estamos salvos, certo? Mas ao mesmo tempo, nós não estamos. Por quê? Eu vou explicar para vocês não ficarem com a mente confusa. A pessoa aceita Jesus agora, neste momento, e ela morre, ela está salva. Por quê? Porque ela morreu em Cristo, certo? Agora, ela aceita Jesus agora de manhã, e ela peca à tarde, ela já se desviou. Ela já não está mais perseverando, então quer dizer, ela já perdeu a salvação novamente. Entendeu? Então quer dizer, ela só vai reconquistar esta salvação se ela se arrepender, né? Se consertar com Deus e perseverar segundo a vontade do Senhor. Né? Então veja bem, o que é perseverar? Ou melhor, como manter a salvação? Né? O que é perseverar, irmão? Irmão, perseverar é você continuar naquilo que você aprendeu, né? Então veja bem, a palavra de Deus fala, né, que o nosso corpo ele é santo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, né? E que nós não temos e nem podemos, porque Deus nos proíbe de estar expondo o nosso corpo, de estar mostrando o nosso corpo para as pessoas. Então, se você faz isso, você não está perseverando segundo a vontade de Deus, segundo a palavra dele. Então, quer dizer, você está indo para a igreja, mas você não está salvo. Entendeu? Porque a salvação ela vem pela obediência, mas não é só uma coisa, é obediência em tudo. Entende? Então, quer dizer, sabe? Se você aceitou Jesus, né? Mas você não se arrependeu das suas práticas, né? Você foi lá se batizou, na realidade, irmão, você apenas tomou um banho. Você não se batizou. Porque o batismo, irmão, ele é quando a gente se batiza, a gente morre para o pecado, que é o que a palavra fala, e nasce para Deus. Quer dizer, quando o pastor ele te afunda na piscina ou no rio onde ele for te batizar, simboliza que tu está morrendo para o pecado. E quando ele te puxa de volta, você está renascendo para Cristo, você é uma nova criatura. Então, se você é uma nova criatura, você não pode viver pelas coisas velhas. Você não pode ser aquela mesma pessoa que trai, aquela mesma pessoa que mentia, você não pode ser aquela mesma pessoa que quer tirar vantagem das pessoas. Tá entendendo, irmão? Então, perseverar depois desse batismo, que vai ser uma nova criatura, você tem que perseverar na palavra de Deus, sabe? Te afastando daquilo que a palavra fala, sabe, irmãos? Que você não tem que fazer. E fazendo e se agarrando naquilo que a palavra de Deus te permite fazer, fala para te fazer. Sabe, irmão? Eu vejo muita gente, né? Eu estava vendo ontem um vídeo na internet, né? Uma irmã falando assim, que ela foi chamada de Jezabel, ela foi chamada de Pombagira, porque ela veste roupa apertada, roupa colada. E ela falou, mas eu estou pregando, e eu estava pregando, irmãos. O fato de nós pregarmos a palavra de Deus não nos dá o direito de anular a lei de Deus na nossa vida, irmão, porque tipo assim, ó, como é que ela vai pregar sobre vestimenta se ela está fora do padrão bíblico? Então veja que é uma coisa que
que não tem coerência. É tipo, aquilo, tem uma parte da Bíblia que fala assim, que é um cego guiando o outro. Como é que ela vai pregar sobre a lei moral de Deus, né, que é o comportamento, se ela está fora desta lei? Então, irmão, o que acontece é que ela tem que se converter, porque ela está sendo rebelde. Isso é muito perigoso, irmão, sabe? Porque o diabo, irmão, já cansei de falar, falando mais uma vez, ele está dentro das igrejas, infelizmente, ele está nessas pessoas, e essas pessoas, elas tentam convencer os irmãos que a lei de Deus está errada, como ela falou, né? Poxa, eu fui chamada de pombagira, eu fui chamada não sei de quê, não sei de quê, e eu estava pregando. Ela falou, você não foi chamada para todo mundo, mas foi chamada para a pessoa da igreja só, meu amigo. Só que é a palavra de Deus que fala o comportamento, não é o meu querer, não é o teu querer. É a Bíblia que fala o comportamento. E se a Bíblia fala que o corpo da mulher tem que estar coberto, tem que estar coberto, irmão. Entende? Então quer dizer, você não está perseverando, você está indo para a igreja. Perseverar não é andar no caminho paralelo, mas é andar no caminho de Cristo, na vontade de Cristo. É se submeter à vontade de Cristo. E a vontade de Cristo, uma coisa te garanta, a vontade de Cristo não é que as mulheres andam com roupa colada dentro da igreja. Isso não é a vontade de Deus. Entendeu? Agora, muitos irmãos, eles estão abrindo a porta da igreja para o mundo entrar, entendeu? E as igrejas estão lotando, irmão, né? Porque o que as pessoas querem, né? As pessoas querem andar sensual, entendeu? E eu vou falar uma coisa para vocês. Se essas igrejas hoje em dia fizessem como era antigamente, com doutrina, né, com oração, que antigamente todo culto começava com meia hora de oração, né? E com consagração, vocês iam ver que as igrejas iriam lotar, porque as pessoas não iam querer Jesus. Não. Então, esse Jesus que elas estão servindo é um Jesus que não é o verdadeiro. Porque Jesus não é assim. Entendeu? Jesus, ele não quer que a gente ande assim, Jesus não quer que a gente vá para a casa dele todo avacalhado. Sabe? Por quê? Porque está fora da palavra, irmão. E muitas vezes Deus nem está lá, irmão. Deus nem está lá. Entendeu? Porque, como eu falei, porque não está sendo perseverado como ele quer que seja, com decência, sabe? Com um comportamento cristão. Entendeu? Tem muitas irmãs que são muito sensuais. Entendeu? Então, como é que Deus vai habitar no corpo desse? Como é que Deus vai contra a própria palavra dele? A Bíblia fala que Deus não muda, irmãos. Sabe? Irmãos também, homens, todo apertado nas igrejas, entendeu? Então veja que a sensualidade, entendeu? Então onde a sensualidade, Deus não está lá, irmão. Deus não está lá, entendeu? Porque a sensualidade ela é do Satanás, a sensualidade ela vem dar vazão ao sexo, irmão, entendeu? A irmã fica olhando o irmão, fica desejando o irmão fica olhando a irmã, fica desejando a irmã, daqui a pouco, entendeu? Daqui a pouco eles estão se encontrando, tendo um encontro extraconjugal. Quer dizer, por quê? Porque não estão se vestindo adequadamente dentro da casa de Deus. Aí vem uma pessoa de fora visitar, ele vai se sentir em casa, porque é igual ao mundo, não tem diferença. Entendeu? Então a perseverança, irmão, não é ir para a igreja de qualquer jeito, mas é ir de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? A perseverança é abandonar os costumes do mundo, sabe? Os costumes do mundo que a gente tinha quando a gente não conhecia a Cristo. Sabe? E não querer trazer ele dentro da igreja, não querer, sabe? É como muitas igrejas estão aceitando. Eu estava falando hoje para minha esposa, né, que na década de 90, quando eu frequentava a igreja, não era assim, não. Você não via mulher seminua dentro da igreja, não. Sabe? O porteiro chegava e falava, a pessoa queria visitar e tal, olha, irmão, você é bem-vindo aqui, tá? Só que você não pode entrar com essa roupa na igreja, entendeu? Você não der para você vir hoje, você vem outro dia, pega uma, porque aqui é diferente. Então, quer dizer, quando a pessoa chegava na igreja, né, ela via outros costumes, ela via outras vestimentas, coisas que ela não via no mundo. E hoje em dia ela vai para a igreja e ela vê a continuação do mundo dentro da igreja. É por isso que ninguém se converte, é por isso que ninguém tá mais sabendo o que é certo e o que é errado. Entendeu? Porque a igreja, como eu falei e voltando a repetir, virou um clube social. Entendeu? A pessoa estando no clube social do mundo e estando na igreja é a mesma coisa.
entendeu? Não é mais aquele lugar de adoração, aquele lugar de santidade, sabe? Onde a pessoa chegava lá e via, poxa, esse pessoal aqui é diferente, sabe? Eles se vestem diferente, eles falam diferente, o costume é diferente, sabe? Infelizmente a igreja, sabe, ela está seguindo o mundo. Quando lá em Romanos, no capítulo 12, fala que devemos renovar a nossa mente, né? Para que nós possamos ver qual a boa, perfeita boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que fala que não é para se conformar com este mundo. E a igreja está se conformando, tudo que, sabe, que o mundo lança, está indo para dentro da igreja. E é por isso que tem muita gente que está lá dentro que não conhece a Cristo e nem vai conhecer desse jeito. Porque o ambiente que ela vê é o ambiente do mundo. Sabe? Eu vou tornar a repetir aqui. Uma vez eu estava vindo lá numa rua aí, eu vi uma mulher com uma Bíblia na mão, eu até me espantei quando eu fui ver. Uma mulher com aquele vestido tomara que caia, sabe? Todo colado, meu Deus, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu. Então eu vejo o padrão, sabe? Da igreja, eu vejo o padrão da roupa que a pessoa vai para a igreja. Isso é falta de temor de Deus, gente. Entendeu? Então fique com essa palavra, irmão, sabe? O céu, como eu sempre falo, não é para todos, sabe? É para aquele que compreende a palavra de Deus, para aquele que submete a sua vontade, sabe? Porque todo mundo quer ser salvo, todo mundo, todo. Mas não é pela nossa vontade, é pela vontade de Deus, sabe? Então aprenda, irmão, sabe? Ore, jejue, consagre, que o próprio Deus vai te revelar essas coisas. O caminho do céu. Eu desejo uma boa semana para ti e para tua família. Em nome do Senhor Jesus.